Eu vou correr o risco de ser meio repetitivo, mas eu gosto de fazer sempre um review da aula passada, sobretudo nesse módulo, porque esse módulo ele está nos dando um panorama, e como ele é um módulo cheio de detalhes, às vezes nós abrimos uma vertente num detalhe, trabalhamos aquele detalhe ali e perdemos o fio da meada, e eu vou repetir todo o começo de aula, até nós terminarmos, a sequência até onde nós chegamos, para nós entendermos e fixarmos isso muito claro na nossa mente, ok? Sem problema? Então nós falamos, começamos nas aulas passadas, aí falamos do Gênesis, que é o começo de todas as coisas. Eu mencionei que o Gênesis na verdade, princípio ou origens, que na verdade o começo, ou a história de Jesus começa assim, porque o Velho Testamento ele aponta para Jesus. Falei sobre criação, que é capítulo 1, pequeno resumo, capítulo 2, uma forma um pouco mais elaborada. Falei sobre a criação do homem também, a queda do homem, o homem então cai, aí nós temos o primeiro homicídio entre Caim e Abel, e aí na queda do homem, então Adão perde a glória e Adão começa então a gerar filhos segundo a sua imagem e semelhança, e não mais a imagem e semelhança de Deus, como ele próprio, Adão, foi criado. Então, a partir daí então, os homens começam a nascer à imagem de Adão, ou seja, a imagem caída de Adão. Depois, nesse tempo, o pecado começa. Paz, queridos, tudo bem? Eu só vou pedir, só interromper um pouquinho, vou pedir para vocês depois assinarem a lista lá, tá? A lista de presença, para não esquecerem de assinar, porque senão depois a gente perde o controle, né? Hoje a gente tem uma quantidade mínima de aulas para a gente poder pegar o certificado. Seguindo, então depois da queda, o pecado começa a se proliferar, a aumentar muito, assim como a proporção do crescimento da população também começa a crescer o pecado, e Deus então levanta da linhagem de Sem, filho de Adão, levanta Noé, para que Noé então construísse a arca e salvasse a sua família e animais de toda a espécie, para que pudesse então ser a raça humana ser ali revitalizada, vamos dizer assim. E o que acontece? Noé então é conhecido como pregador de justiça. Por quê? Porque evangelizou, salvou a sua família. A arca, lembra que eu disse para que a arca ela prefigura Jesus, ela tipifica Jesus, porque aqueles que estavam na arca estavam salvos do dilúvio. Aquele que está em Jesus, salvo está da morte, salvo está da condenação. Falei no início das nações, então as águas baixam, a família de Noé desce da arca, começa de novo a formação das nações, e Deus dá uma ordem: olha, multipliquem-se e encham a terra. E eles fazem exatamente o contrário. O que eles fazem? Eles se reúnem num único lugar, acham um nome para eles, começam a construir uma torre para chegar ao céu, para tocar o céu com uma mostra de orgulho, de altivez, e desobedecem a Deus. E Deus então olha aquilo e fala assim: olha, ninguém vai poder contê-los se nós não fizermos alguma coisa. E Deus vai lá e confunde as línguas, gera línguas diferentes entre grupos deles. Então eles são obrigados aí a se dispersarem, e eles se dispersam e então cumprem a ordem de Deus de encher a terra. Então aí nós temos o início das nações. A partir daí Deus começa a tratar com patriarcas. O primeiro deles, Abraão. Então Deus passa a tratar com Abraão. Por quê? Da mesma forma com Moisés, pela graça. Então Abraão, nesse caso, ele é chamado, do primeiro patriarca, e ele então ele vem da linhagem de Adão também. Adão, Sete, Noé, Sem e Abraão. A linhagem correta é Sem, Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Davi, até Jesus. Você vai encontrar isso aí em Mateus 1, do versículo 1 até o 17. Então, Deus o chama, Deus o abençoa, dando ali descendência, terras, bênçãos e posteridade e tudo mais. Faz uma aliança com ele. O sinal dessa aliança com ele é a circuncisão, que é retirar aquela pele do prepúcio de todo homem
tanto nascido da família, como aqueles comprados por dinheiro, como aquele que mora na casa dele, e isso fica então como sinal da aliança de Deus com Abraão. Deus então muda o nome de Abraão e de Sara de Abrão, que era anteriormente, para Abraão, colocando ali um elemento do nome do próprio Deus, ali do tetragrama, dentro do nome de Abraão, e mudando também o sentido de pai exaltado para Abraão, que é pai de muitos, e de Sarai para Sara, que é princesa, que era Sara, mais mãe de nações. E a partir daí eles têm um filho, Isaque, o filho da promessa. E eu falei que esse Isaque aí, ele chama-se, o significado é riso, porque quando Deus fala para Abraão que ele teria um filho, ele duvida disso, porque ele já era muito velho, Sara era muito velha, então o nome riso provavelmente vem daí. Deus pede esse filho, Isaque, em sacrifício para Abraão, e eu mencionei aqui que isso não foi uma prova, Deus não pediu uma prova, mas foi Deus ensinando e não provando Abraão, Deus ensinando a respeito de Jesus, Deus ensinando a respeito de sacrifício, e esse Isaque agora, Deus passa a tratar com ele também. Então ele é a figura de Jesus. Lembra que eu falei que ele é a figura de Jesus também? Ele tipifica Jesus. Por quê? Porque ele é filho da promessa, porque o nascimento dele foi um milagre, assim como o nascimento de Jesus, que foi concebido pelo Espírito Santo em Maria, que era uma virgem, certo? Uma linhagem abençoadora, assim como a de Jesus também é, certo? E Deus então confirma a Isaque agora a mesma promessa que ele faz a Abraão, que é descendência, terra e bênçãos, certo? O tripé lá da promessa de Abraão. Isaque tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó seria o mais novo, eles são gêmeos, mas ele nasce agarrado ao pé de Esaú, e ele então é chamado por isso de usurpador, veio agarradinho ali no pé, certo? Eu disse também que Isaque se afinizava mais a Esaú e a Rebeca mais a Jacó. Eu disse que Jacó era homem de caça, na palavra diz, né, que era homem de caça, era um cara mais bruto, mais rústico, enquanto Esaú era um cara mais rústico, mas era caçador e tudo mais, e Jacó já era um cara mais meninão de apartamento, né, já mais das tendas, morava em tendas e tudo mais, já um pouco mais, menos rústico que o próprio Esaú. Eu disse também que nesse momento, então, Deus passa a tratar de Abraão até Jesus, Deus passa a tratar com Israel aí. De Jesus para adiante, Deus passa a tratar com a igreja. Ele continua cuidando de tudo, mas Deus passa a tratar com a igreja. Nós vamos ver isso em panorama do Novo Testamento, certo? Jacó então, ou Esaú, ele vende a sua primogenitura para Jacó. Chega um dia com fome da caça, Jacó tinha feito lá um ensopado, um guisadão da hora. O que ele fez? Com muita fome. Eu estou para a ponto de morrer. Jacó já jogou a isca, olha, eu te dou um prato aqui, mas você me vende a sua primogenitura? E Esaú vendeu a primogenitura dele. Posteriormente, Jacó vai lá em Isaque, seu pai, e fala assim, ali vestido ou disfarçado de Esaú, e recebe a bênção da primogenitura do pai dele. Esaú fica furioso com isso, mas perde a bênção, perde ali a sua primogenitura, a bênção da primogenitura que envolvia as bênçãos do pai, a continuidade da família e o comando de todas as coisas na ausência do pai. Lembra disso? E aí o que acontece? Nós ainda falamos, né? Mas ele fez isso, como é que é isso e tal, paz meu também. Como é que é isso e tal? Conseguiu a primogenitura de uma forma muito... Mas eu disse também que lá atrás Deus já havia escolhido ele no ventre da sua mãe como primogênito, que o maior serviria o menor, ou seja, o mais velho serviria o mais novo. Eu falei sobre soberania de Deus, que cada um deles, dos irmãos, tentou fazer a coisa da sua maneira, mas o que prevaleceu foi a soberania de Deus. Lembram disso?
Falamos um pouquinho disso também. E agora então Deus vem e confirma a mesma promessa que Ele fez para Isaac, para Abraão, para Isaac, confirma em Jacó, certo? Lá a aliança a bênção, a posteridade ou a descendência e terras. Jacó então tem 12 filhos: Rúben, Simeão, Levi, Judá, e Judá ascendente de Cristo, que depois vem daí a descendência de José, pai de Jesus, e Zebulon, Diná, Gad, Aser, José e Benjamim. Desses 12 filhos, nesse momento, Jacó tem um encontro com Deus lá em Peniel, e Deus então muda o seu nome para Israel. Lembra disso? Aquele que luta com Deus e com homens e prevalece. Jacó já tinha lutado com Labão, com aquilo tudo, com a vida dele lutando com homens. Então Deus, nesse momento que ele encontra com um anjo de Deus, ou seja, com Jesus, mencionei que isso é uma cristofania, cheguei a mencionar, que é uma manifestação de Cristo. Sim, ele luta com Jesus ali, luta com o anjo ali, e ele acaba sendo tocado na sua coxa. Por causa disso, até hoje os judeus não comem o nervo da coxa de nenhum tipo de animal, por conta disso. E ele fica então manco, ele fica então ali limitado na sua movimentação por conta disso, marcado por essa luta. Isso Jacó. Deus muda o nome dele ali e tudo mais. Ele tem os 12 filhos, dentre esses 12 filhos, José, filho preferido de Jacó, ali o queridinho de Jacó, túnica longa já dada por Jacó e tudo mais, um trato diferente, uma tratativa diferente com José. Os irmãos têm inveja dele, os irmãos se irritam com ele por causa de sonhos que ele interpretava a respeito dele próprio e da família, e então tentam matá-lo, e desistem no meio do caminho, vendem ele para Potifar, que era um eunuco do rei. Ele então é vendido, ele vai para a casa de Potifar, a esposa de Potifar tenta seduzi-lo, não consegue, porque ele é fiel a Deus, ele é fiel ao seu senhor terreno, e ele então acaba preso. Ela acusa ele de tentar abusar dela, enfim, e ele acaba preso. Na cadeia ele conhece duas pessoas, o copeiro do rei e o padeiro do rei, que sonharam, e ele interpreta o sonho dessas pessoas, desses dois, um para positivo e outro para negativo. O copeiro voltaria a servir o rei e o padeiro morreria. Isso se cumpre, o copeiro volta a servir o rei e o rei sonha posteriormente também, e o copeiro se lembra de José na cadeia e manda trazer José para interpretar o sonho de Faraó, e ele interpreta o sonho. E ao interpretar o sonho, ele também consegue um emprego. Ele também consegue ali ser a pessoa que vai fazer com que aquela situação que o rei havia sonhado seja bênção para o Egito e não maldição, como deveria ser. Então ele sonhou com um tempo de 7 anos ruins, com 7 anos bons, precedidos de 7 anos ruins. Então ele administra nos 7 anos bons, para que o Egito tenha, para inclusive vender e enriquecer ainda mais nos 7 anos ruins. E ele então vira o segundo nome no Egito, José. Os irmãos e o pai achando que ele havia morrido. E aí o que acontece? Jacó precisa comprar comida, e Jacó recorre ao Egito, porque o Egito tinha em abundância por conta da administração de José. Então ele vai para comprar, os irmãos de José vão lá para comprar, não reconhecem José, mas José os reconhece, e José faz ali um joguinho, até se revelar a eles e trazer o pai deles também, para o próprio Jacó, para o Egito, e eles vêm morar no Egito, e eles então passam, aí entram 70 pessoas no Egito, certo? A família de Jacó, mais alguns ali, a sua fazenda, tudo ali, eles passam então a viver ali, e nós chegamos então ao momento em que eles entram no Egito, e agora nós vamos partir daqui para o momento o tempo que eles vivem no Egito, e o momento que eles vão sair do Egito, que é o Êxodo. Então nós passamos aí
agora a trabalhar o êxodo, que é a saída do povo de Israel. O êxodo, o povo de Israel, ele se multiplicou de tal maneira dentro do Egito, mas de maneira absurda, que eles começaram os egípcios, sobretudo o faraó, começou a ficar com medo deles, porque eles começaram imagina uma nação crescendo dentro de outra. Imagine vir aqui para o Brasil, sei lá, vamos lá, vou dar um exemplo aqui, sei lá, uma nação qualquer, vou falar, a Venezuela. Os venezuelanos começaram a emigrar para cá, vir para cá, só que eles começam aqui a se fortalecer, e eles começam aqui a criar suas famílias, a ter muitos filhos, a ocupar lugares, a ocupar empregos, a ocupar posições. Você já fica, peraí, mas como assim? A gente não tem condição para manter esse povo aqui dentro. Até então, eles ficaram de 400 a 430 anos, há uma divergência aí de tempo, mas vamos considerar aí 400 anos. Eles ficaram 400 anos ali. Durante o período em que os faraós lembravam-se de José, tudo bem, mas levantou-se um faraó que não lembrava, não é que ele não lembrava de José, que ele não conhecia José no sentido de nunca ouviu falar. Com certeza, se nós hoje estamos falando nisso, com certeza ele lembrava e conhecia. Ele não considerava José como os outros anteriores. Então ele passa a oprimir o povo, ele passa a trabalhar de uma maneira em que o povo tenha que trabalhar debaixo de servidão, trabalhar de escravo, literalmente. Então é aí que nós vamos trabalhar. Então vamos entender, êxodo então é a saída de um povo, ou a emigração, é o contrário de imigração. Imigração, quando você vai dentro do mesmo país, você vai para uma outra cidade, ou para um outro estado e tal. A imigração é de país para país, então eles emigram, sai do seu país e vai para outro. Então significa partida, significa sair de algum lugar para ir para outro. É disso que se trata esse livro do Êxodo. Então, Êxodos em grego, ou Shamote em hebraico, é quando o povo, agora a nação dentro da nação, a nação israelita dentro da nação egípcia, certo? Ela deixa a situação de escravidão, deixa a condição de escravos e passam então a seguir rumo à terra prometida, rumo a Canaã. Êxodo 1:5, vamos ler? Vai dizer aqui, todas as almas, pois, que descenderam de Jacó, foram 70 almas, José, porém, estava no Egito. Então, 70 pessoas vieram com Jacó quando José se revelou à sua família, e o faraó falou assim: olha, não, venha, pode vir, traz eles todos para cá, não vamos passar, vamos instalá-los aqui, deu terras, deu espaço, deu em honra a José. Então eles fazem isso, eles cuidam da família de José, e quando eles saem, eles são 2 milhões de pessoas, 600 mil homens, eram contados só homens, sem contar mulheres e crianças, o que vai dar aproximadamente aí 2 milhões de pessoas. É o que eu falei semana passada. Imagine uma Campinas dentro de um país, por exemplo, de uma Campinas num lugar só, uma cidade de Campinas dentro de um país. Eu não sei que tamanho que é o Egito, mas assim, não deve ser muito grande, mas dentro ali da nação do Egito. Então entra Jacó como escravo, entra José como escravo, se torna governador, traz a família, essas 70 pessoas, eles se multiplicam absurdamente no Egito, apesar dessa opressão, que quanto mais oprimia, parece que o povo de Deus é assim, né? Quanto mais oprimido, mais ele cresce, né? Mais ele se expande, mais ele parece que é uma contrapartida de Deus aí. E eles saem aí com cerca de 2 milhões de pessoas. Eles ficam 400 anos no Egito,
certo? De escravidão, certo? Ou 430, como você vê aí na sua apostila, certo? Êxodo 1:7 vai dizer o seguinte: olha, os filhos de Israel frutificavam e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Imagine para esse faraó que desconsiderava José, que não, para ele José não tinha esse peso todo. Imagina ele ver uma nação crescer dessa forma dentro da sua própria nação. É para se trazer medo. É compreensível o medo dele. Não é compreensível a forma que ele lidou, mas é compreensível o medo. Então eles se multiplicaram muito, se fortaleceram a ponto de se tornarem inclusive mais poderosos do que os próprios egípcios. Levanta-se então esse faraó que não conhecia ou não considerava José, e eles começam então a ser oprimidos e a viver sob servidão. Nesse momento, nesse tempo, aparece a figura de Moisés, certo? Como o libertador, como você vai ver na tua apostila aí, certo? Moisés nasce em meio a essa opressão, certo? Ele é adotado pela filha de Faraó. Você conhece a história, né? Ele na verdade, ele nasce nessa opressão. Ele era um menino muito bonito, como diz o texto, e eles ficam com medo, e ela esconde ele por um período, a mãe esconde ele por um período, mas não consegue esconder por muito tempo. O que ela faz? Ela betuma, ou passa betume é tipo piche, numa cesta, numa arca, uma arquinha, certo? Coloca o bebê rio acima, no rio que a filha de Faraó se banhava, e ele é encontrado pela filha de Faraó, e a filha de Faraó, então as servas da filha de Faraó falam assim: olha, se você quiser, a gente acha uma hebreia para criá-lo para você, como se fosse, né, uma ama dele. E essa pessoa vai justamente na própria mãe de Moisés, e a mãe de Moisés cria Moisés, agora ganhando salário ainda, né, para criá-lo como o filho da filha de Faraó. E ele então cresce nisso. Quando ele fica um menino maior, note aqui uma coisa interessante, que de novo, né, a figura de uma arca salvando, né, como fator de salvação. Moisés, então, ele cresce. Quando ele já é um menino um pouco mais grande, um pouco maiorzinho assim, Faraó o adota como filho, traz para o palácio, e ele começa a ser criado como filho da filha de Faraó. No versículo 11 aí nós vamos ver que vai dizer o seguinte, ó: não, desculpa, peguei referência errada. Deixa eu achar só o texto aqui. Capítulo 2, versículo 11. E aconteceu que naqueles dias, que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu e os seus irmãos. O que acontece aqui? Apesar de ter sido criado dentro ali ou ter sido adotado ali pelo faraó como filho, ele mantinha suas raízes, ele mantinha a sua característica como hebreu. E ele então viu um egípcio, lembre-se que ele estava nesse período de opressão, ele viu um egípcio então ferindo um hebreu, e ele então contende, briga com esse egípcio. Olha o versículo 12: e olhou para uma banda e outra, e vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio e se escondeu na areia. Ele matou o egípcio que feria um irmão seu hebreu, um compatriota seu. Ele fere então esse hebreu, esconde na areia. Ele esconde na areia, só que o que acontece? Ele faz isso, e algum tempo depois tem dois hebreus brigando, e ele tenta apaziguar os dois, e um deles fala assim: nós sabemos o que você fez. O crime dele foi revelado, e ele passa então a ser perseguido por Faraó. Ele foge e fica 40 anos fugido. A gente lê a Bíblia, parece que a gente não tem a noção do tempo, né? Ele fica 40 anos fugido. Então ele viveu até os 40 ali como egípcio. 40 anos ele passou fugitivo. Ele viveu 120 anos, os outros 40 anos então 40 até o assassinato,
do assassinato, ele, como fugitivo, ele vive 40 anos, e depois mais 40 anos conduzindo o povo no deserto. Ok? Então Moisés, esse libertador aí, chega um determinado momento que ele volta, Deus o chama para voltar, para que ele liberte de fato o povo, e Deus dá alguns sinais para que ele faça, e também as suas 10 pragas que nós vemos aí no próximo tópico. Vai lá no capítulo 7, versículo 11. Vamos lá. Diz assim: e Faraó também chamou os sábios e encantadores e os magos do Egito, e fizeram também o mesmo com seus encantamentos. Vamos ler um pouquinho antes para a gente pegar o contexto. Vamos ler do 1 aí. Ó. Então disse o Senhor a Moisés: eis que tenho te posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Aqui ele começa a fazer os seus sinais aqui. Faraó, porém, versículo 4: Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: quando o Faraó vos falar, dizendo: fazei vós algum milagre, dirás a Arão: toma a tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara de diante de Faraó e diante de seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os seus sábios encantadores e os magos do Egito, e fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Aqui nós aprendemos que aqui, né, o inimigo também tem poder, faz tanto quanto, não tanto quanto, mas também tenta fazer da mesma maneira. Então nem tudo que você vê por aí é milagre, ou nem todo milagre, melhor colocando, nem todo milagre que você vê vem de Deus. Atenção para isso, né? Versículo 12: porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Por mais que o inimigo às vezes faça também milagres, os milagres de Deus sempre vão se sobrepor, como diz aqui, como a gente entende aqui pelo texto. Versículo 13: porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então aí no capítulo 3 nós vemos que Moisés, no capítulo 3 nós vamos ver Moisés na sarça. No capítulo 4 Deus dá poderes a Moisés, ou capacita Moisés para que eles crescem nele. No capítulo 5, nessa sequência aí, você vai ver Moisés falando com Faraó e ele se endurecendo. No capítulo 6 você vai ver Deus promete livramento para Israel. No capítulo 6 também você vai ver Deus manda Moisés falar com Faraó de novo, certo? No capítulo 7 e 8 Deus endurece o coração de Faraó e começa então a enviar as pragas. Isso aqui eu quero gastar um tempinho nisso aqui, porque nós não entendemos bem a respeito disso, e é bem legal nós entendermos. A respeito das pragas de Faraó, os sinais a gente já viu que o texto já mencionou. As 10 pragas que Deus manda sobre o Egito, elas têm finalidade. Lembra que eu mencionei para vocês que Deus não faz nada sem um propósito, ou
existe um pano de fundo para tudo que Deus faz, existe uma sequência, existe uma lógica, existe a vontade de Deus sendo executada, que Deus não trabalha com tentativa e erro. É exatamente disso que eu estou falando. Porque nesse caso aqui, as 10 pragas, elas vão destruindo deuses egípcios, elas vão destruindo todo o sistema de crenças, ou toda a base de crença do Egito, e consequentemente do povo de Deus que vivia no Egito. Pense uma nação viver 400 anos mergulhada numa cultura diferente da dela. Nós aqui no Brasil, nós temos o nosso vocabulário do dia a dia, que a gente fala normalmente assim, um monte de palavras que são palavras de cultura americana. Por exemplo, eu não vou dar uma resposta, eu vou dar um feedback. Eu não vou fazer um acompanhamento, eu vou fazer um follow-up. Eu não vou mandar uma mensagem, vou mandar um WhatsApp. Você entende? Então, na nossa cultura, nós não temos aqui, não existe um monte de... Nós não vivemos lá nos Estados Unidos, mas nós somos afetados pela cultura deles, assim como fomos afetados pela cultura italiana, que forma também aqui a base da nossa nação, os europeus de maneira geral. Imagine uma nação viver 400 anos mergulhada, morando dentro de uma outra nação. Então, consequentemente, essa nação vai captar, vai introduzir na sua cultura, nos seus costumes diários, na sua alimentação, na forma de enxergar as coisas, vai trazer elementos dessa nação que eles estão lá dentro, que eles estão inseridos. Assim também, por isso, precisaria que esse sistema de crenças dos egípcios fossem quebrados, fossem desconstruídos na cabeça, sobretudo na cabeça do povo de Israel, e para mostrar a sua própria força também para o faraó, como nós lemos o texto agora há pouco. Então, olha o versículo, capítulo 7, do 3 ao 5. Eu, porém, já lemos, eu vou ler de novo. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes juízos. Versículo 5. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Ou seja, vai afirmar ou vai solidificar o conceito de que o nosso Deus é o Senhor, que não existe outro Deus além dele. Para os egípcios, então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então nós vemos aí que, de fato, Deus estava trabalhando com propósito em tudo. Não era simplesmente, eu vou lançar as 10 pragas, eu vou lançando as pragas uma a uma, até que uma hora ele vai ceder. Nós vamos ver que não funcionou assim. Não funcionou assim. O próprio texto vai nos dando aí a sequência das coisas. Então nós temos 10 pragas aí. Vamos lá, a primeira praga, que está lá no capítulo 7, no versículo 20. Acompanha aí. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos dos seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. Tornaram as águas em sangue. Foi a primeira das pragas. Qual foi o efeito dessa praga? O que aconteceu? Eles foram lá, estenderam, feriram as águas, e todas as águas do Nilo, tudo se tornou em sangue. Ok, legal. Qual que foi o efeito? Faraó ficou doido? Não, o efeito foi o seguinte: Faraó foi endurecido de novo. Olha o versículo 22. Porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. De novo, aí o coração de Faraó se endureceu. Aí, de novo, uma segunda praga, que foi a praga das rãs.
capítulo 8, versículo 6. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriam a terra do Egito, cobriram a terra do Egito. Qual que foi? Beleza, olha que loucura, imagine encher a terra de rãs, o bicho é asqueroso já, né? Imagine o nojo que ficou isso, e eles fizeram isso. Qual que foi a reação de Faraó? Qual o efeito disso? Faraó, ele vai suplicar por alívio, ele promete liberar o povo, mas é endurecido. Vamos ver o versículo 8 do mesmo capítulo aí, 8. Faraó chamou Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois eu deixarei ir o povo para que santifique ao Senhor. Certo? Deixa eu ver aqui. Então o que acontece? Ele promete liberdade, mas ele é endurecido de novo, ele não permite novamente, ele volta atrás, certo? Deixa eu ver, só achar aqui onde ele falou isso. Bom, enfim, aí, segunda praga, a terceira praga de piolhos, no versículo 17, diz assim: e fizeram assim, porque Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado, e todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. Aí no versículo 8, olha no 19 a consequência. Então disseram os magos a Faraó: isso é o dedo de Deus, porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia como o Senhor tinha dito. Lembre-se que lá no começo Deus falou que endureceria o coração de Faraó. Lembra disso? Então grave isso, Deus endurecendo o coração de Faraó. A quarta praga são as moscas, está no 24, versículo 24. E o Senhor Deus fez assim: vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e à casa dos seus servos e sobre toda a terra do Egito, e foi a terra corrompida desses enxames. Então, quarta praga, moscas. Faraó negocia, olha o versículo 28. Então disse Faraó: deixai-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo não vades longe, orai também por mim. Então Faraó aqui ele tenta negociar, fala assim: ó, tá bom, vocês querem sair? Eu vou deixar vocês saírem, tira as moscas daqui, eu vou deixar vocês saírem para o deserto, para vocês sacrificarem, para vocês orarem, mas orem também por mim, e não vão muito longe. Faraó parece que começa, sim, minha irmã. Eu creio que sim. Porque a história da perseguição de Moisés aí foi desde o início, né? Foi desde essa história é a história de Moisés. Eu não me lembro, pelo menos no texto, se tem alguma troca de Faraó nesse tempo aí, mas passou. Aqui já é próximo da saída deles, próximo da saída de Moisés para o deserto. Então é o último Faraó que Moisés teve acesso, teve contato. Vamos lá. Mas ele tenta negociar, mas aí no versículo 32, olha: mas endureceu Faraó ainda mais, ainda esta vez, e o seu coração não deixou ir o povo. Então ele negocia tudo, mas ele não deixa ir, ele endurece o coração de novo, e assim parte ali para a quinta praga. Então Deus manda uma outra praga, que é a peste dos rebanhos, que está no peste dos rebanhos, cadê? No 9. Nove 6, isso. E o Senhor fez esta coisa no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Olha que sensacional, né? Todos os gados de Israel morreram, do Egito morreram, os dos filhos de Israel não. Imagina como é que fica o Faraó numa situação dessa, né? Já tinha medo, já tinha apreensão com relação a isso. Imagine agora.
Então, qual que foi o resultado disso? Versículo 7. Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum, porém do coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Note que aqui, coração endurecido, coração endurecido, coração endurecido. Ele até tenta negociar, ele pede alívio, mas o coração é endurecido, certo? E aí vamos para a sexta praga, praga das úlceras, 9, 10. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó, e Moisés espalhou para o céu e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado. E aí, ele faz isso então, e de novo, no versículo 12, porém Faraó endureceu o coração, porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu como o Senhor tinha dito a Moisés. Aqui Deus menciona que ele tinha endurecido. Foi ele que endureceu lá atrás. Ele avisou que ele mandaria os sinais e as pragas e que o coração de Faraó se endureceria. Ele endureceria o coração de Faraó. Aqui ele menciona que ele de fato endureceu, certo? Depois, a sétima praga foi a praga de saraiva e fogo. Saraiva é chuva de granizo. Só que essa chuva de granizo vinha com um elementozinho a mais, que era com fogo junto. Imagine que troço estranho, né? Fogo e gelo. Então, versículo 23, aí do 9 também. E Moisés estendeu sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e o fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E aí a mesma coisa da segunda praga aí, que Faraó suplica por alívio, promete liberar, mas ainda assim é endurecido. Nós vamos ver isso aí no versículo 27, 28 e depois no 35, certo? A oitava praga foi a praga de gafanhotos, está no 10, 13. Então estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe gafanhotos. Vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito e assentaram-se sobre todos os ermos do Egito. Muito gravosos foram. Antes desses nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros tais. E aí continua dizendo que cobriu toda a terra, enfim, fez um estrago. Faraó de novo ele negocia, olha no versículo 11 aí. Não será assim, andai agora vós, varões, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes, e o lançaram da face de Faraó. Mas no versículo 17 ele pede por alívio. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente dessa vez, e que oreis ao Senhor, vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. Então Faraó aí suplica por alívio. E no versículo 20 ele é novamente endurecido. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. E chegamos então na nona praga, que foram as trevas, né? Versículo 10, capítulo 10, versículo 22. Moisés estendeu a sua mão sobre o céu, ou para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Então aqui ele vai fazer a mesma coisa que ele fez ali na quarta praga. Ele tenta negociar, mas de novo ele é endurecido. E a décima, que é a morte dos primogênitos, 12, 29. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que estava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Então Deus aqui manda ferir, manda matar todos. Vem o anjo da morte e mata todos os primogênitos. Faraó e os egípcios, então, nesse caso, eles suplicam para que Israel deixe o Egito. Isso vai estar lá no 12, versículo 31. Vamos ler?
Então chamou Moisés a Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide e servi ao Senhor, como tendes dito. Versículo 32: levai também convosco as vossas ovelhas, as vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoai-me a mim também. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. Então eles achavam que todos eles seriam mortos ali depois da morte dos primogênitos, e até o povo ali pedia, o próprio faraó e o povo pedia ali para que eles de fato deixassem o Egito, e assim foi. Então aqui nós vemos o seguinte, que é interessante nós olharmos aqui. Primeiro, quem endureceu o coração de Faraó? Quem era Deus. Quem era o responsável por endurecer o coração de Faraó? O próprio Deus. Por quê? Existia um propósito. Lembra que eu falei do propósito? Existia um propósito atrás de tudo isso. Existia um propósito de desintoxicar o povo de Israel daquela cultura, mostrar para o Egito que Deus de fato era o Senhor, o único Deus, o poderoso, o maior, mais poderoso do que os deuses dos egípcios. E se você pegar nas pragas com um pouquinho, se você fizer uma pesquisinha rápida, você vai perceber que as pragas, elas tinham a ver com os deuses do Egito, ou com a segurança do Egito, o sistema de crenças dele. Por exemplo, a praga das águas, transformar as águas em sangue, feriu o Nilo. O Nilo por si só era um deus para eles, que era Rapi, que era o deus da fertilidade. A segunda praga, a praga das rãs, também fazia alusão a um outro deus, que era Requete, que era um deus que tinha cabeça de rã. Eu acho que até hoje, se a gente vê os desenhos egípcios, você pode ver esse tipo de gravura desse deus, que tinha cabeça de rã e possuía poder criador. Então quando Deus manda a praga das rãs, é como se a mensagem que foi passada foi assim: olha, o que vocês julgam como um Deus é destrutivo, é mau, é ruim. Entende? Que era esse Deus Raquete aqui. O terceiro, que era a praga aí dos piolhos, tinha referência ao Deus Tote, que era o Deus do conhecimento. Porque é o seguinte, essa praga eles não conseguiram reproduzir, os magos do Egito não conseguiram reproduzir, então quebrava esse poderio do Deus deles, né, do Deus Tote, que era o Deus do conhecimento. É como se ele não tivesse dado conhecimento além do conhecimento dos filhos de Israel. Penso eu, tá? Não tem nada na Bíblia que diz isso, mas penso eu que é justamente para essa demonstração de que os deuses deles eram mais poderosos do que o Deus Altíssimo. Então, se vocês estão falando isso não me assusta. Meus magos fazem isso também, entendeu? Mas nesse sentido de medir forças. Por isso, inclusive, que Deus foi destruindo ídolo por ídolo, Deus por Deus. Entendeu? Isso, inclusive, como eu disse, eu inclusive acho que isso influenciou muito também na própria crença do povo de Israel naquele momento. Deve ter de alguma maneira influenciado e reforçado, quando eles estavam ali, terem sido influenciados pelas crenças dos egípcios, e nesse momento também que Deus vai quebrando, eles vão limpando desintoxicando dessas culturas, desse sistema de crenças. A quarta praga, né, que foi a praga das moscas. É interessante que essas moscas, elas faziam distinção do povo de Israel com o povo do Egito. Ela encheu as casas dos egípcios. Então, ela quebrou essa ideia de que o Egito, os deuses do Egito eram mais fortes, porque, como assim? O Deus dos israelitas protegia eles das moscas, os outros não. Então quebra aí o poderio deles. A quinta, que é o Apis, que é o deus Apis, ou deus Ator,
que é o Deus vaca, né? Que aí eles têm a peste dos rebanhos aí, certo? O sexto, eles quebram um Deus, também é Deus fazendo aí distinção do povo de Israel com relação ao povo deles, porque o sexto eram as úlceras, também o povo de Israel teve úlceras, e o povo do Egito teve úlceras, e o povo de Israel não. Então, também quebrando a força dos deuses do Egito com relação ao Deus de Israel. Aí nós temos aí 7, que é a saraiva, que é granizo e fogo, né? E eles aí fazendo referência a Íris, o deus da água, e a Osíris, o deus do fogo, também no mesmo princípio. Olha, está vendo? O fogo e a água que vocês julgam como deuses são maus, entendeu? Quebrando essa ideia dos deuses deles. No oitavo, aí são os gafanhotos, e aí eles tá quebrando aí a crença em Shu, que é deus do ar, e Sebeque, que é um deus inseto. Mesmo princípio, inseto ruim, inseto causa dano, não é um deus. E nono, que é as trevas, que é a escuridão, certo? Aí afrontando ou quebrando, destruindo o conceito do deus Ra, ou Amon-Ra, que era o deus sol, e de Atom, que também era um deus relacionado ao círculo solar. Então, aí destruindo essa imagem divinizada desses astros aí. E o 10, que é a morte dos primogênitos, que se você ler no versículo, capítulo 12, no versículo 12, capítulo 12, versículo 12: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. Aqui a praga dos primogênitos já deixando claro que ele faria juízo em todos os deuses do Egito. Deixa eu deixar claro, tá? Não existem deuses do Egito, não existe outro Deus, existe o único Deus, o Deus Altíssimo. Isso eram ídolos que eles faziam, que eles criam, que eles criavam. Existe uma cultura antiga, a cultura antiga é que você fazia deuses para si, não é você servindo a Deus, era Deus que você criava para servir. Inclusive havia deuses familiares, ídolos familiares, que você fazia isso para ter um Deus. Eu vou criar aqui um Deus que vai ser o meu Deus sei lá, da fertilidade. Então ele criava lá um Deus, eles faziam um ídolo ali, e ali ele passava a adorar esse Deus como se ele criasse o Deus. E na verdade o conceito, imagina que vem uma coisa totalmente contrária. Não, você é criado por Deus, esse Deus é o Deus Altíssimo, esse Deus você o serve, você não é servido por ele, você o serve. É bem verdade que hoje, nos nossos tempos, nós estamos criando deuses para nós mesmos, não outros deuses, mas nós estamos criando versões de Deus para nos servir, concorda? É o que hoje os cristãos mais fazem, criar um Deus que age de acordo com as suas próprias vontades. Então eu tenho o Deus da teologia da prosperidade, eu tenho o Deus da teologia do coach, eu tenho o Deus da autoajuda, eu tenho o Deus da confissão positiva, que nós vamos ver mais adiante. Eu tenho vários deuses, assim como eu tenho vários Cristos, eu tenho vários Jesus, entendeu? Agora, qual é o Jesus bíblico? Qual é o Deus verdadeiro? É isso que eu tenho que servir, e eu o sirvo, não ele me serve. Tudo que vem dele é graça e misericórdia dele, não é porque eu mereço, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou legal, não é porque eu sou um super crente, não é porque eu sou um cristão plus, sou o cristão, super cristão. Não, é porque ele é Deus. Lembra da soberania? Soberania. Então aqui, nós vemos aqui nas pragas, e dá para a gente estudar muito a respeito, dá para a gente
ir mais a fundo, é que o intuito não é esse, o intuito é passar um panorama, né, daquilo que nós dos acontecimentos que preparam a vida de Jesus, mas dá para estudar bastante ainda. Se você quiser estudar bastante, você pode estudar. E então nós estamos falando aqui do Êxodo. Então eles ficaram 400 anos no Egito, aí Moisés os tira de lá, né? Eles então são libertos para sair, são autorizados a sair de lá. Eles juntam tudo, o povo egípcio junta riquezas para eles, dá bens para eles saírem rápido, e eles então vão entrar no deserto e vão caminhar nesse deserto, certo? Eles vão peregrinar nesse deserto aí por 40 anos. Detalhe que esse deserto você atravessaria ele, você chegaria no ponto que você teria que chegar em mais ou menos um mês, mas eles ficaram 40 anos. Então, só para a gente fazer aí a ligação, essa praga da morte dos primogênitos, ela é também a instituição da Páscoa judaica. Você lembra da Páscoa judaica? Vamos lá no capítulo 12. Você está no 12 aí, vamos ver se a gente vai lendo um pouco e pulando. Então ele manda a praga das mortes dos primogênitos, e continua no versículo 1 do capítulo 12, dizendo assim: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Versículo 4: mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras. Ó Cristo revelado aqui, percebe que ele pegaria um cordeiro, porque Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Então pega aqui um cordeiro, ele vai sacrificar, vamos ver o versículo 5 aí, o versículo 6: e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, ou seja, vai ser sacrificado esse cordeiro, certo? Versículo 7: e tomarão do sangue, poluão em ambas as ombreiras e na verga das portas das casas em que o comerem. Então você vai pegar o sangue desse cordeiro e vai aspergir nas vergas e no umbral da porta. Você vai passar esse sangue, né, ali nos batentes da porta, certo? Aqui já também fazendo tipificação de Jesus, fazendo também o tipo de sacrifício que seria. Aquele sangue marcaria aquelas casas, aquele sangue livraria aquelas casas do anjo da morte, que passaria então sobre o Egito e que mataria todos os primogênitos, certo? Versículo 8: e naquela noite comerão da carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargosas a comerão. Aqui na Páscoa judaica, cada elemento tem um significado, tá? Depois, posteriormente, foram acrescentados mais alguns elementos a essa Páscoa, relacionados mais à tradição judaica do que propriamente ao bíblico, mas foram acrescentadas algumas coisas. Mas eles celebram a Páscoa até hoje com esses elementos, tá? Cada um deles tem um significado aí. Depois, se você tiver curiosidade, vai lá e, tipo assim, não vai nos servir. Nós somos da era da graça. Essa Páscoa para nós é um memorial deles, mas para nós ela foi ressignificada em Cristo, né? Cristo deu um outro significado a essa Páscoa, e depois nós vamos ver, né? E ela fala também, né? Ela faz a alusão, ela indica Jesus, ela prefigura Jesus. Então, versículo 9: não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça e os pés e com a fressura.
nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos com os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Páscoa significa pessar ou passagem. Por que eles comeriam daquele jeito? Eles estariam prontos para sair, como se eles estivessem prontos para sair. E eles passariam então o sangue, comeriam esse cordeiro, e o anjo da morte passou naquela noite, e as casas que estavam com o seu sangue, com a marca do sangue do cordeiro que foi sacrificado, o anjo da morte passaria por cima dela. Então daí o nome Páscoa, passar por cima, né? Pular. Esse é o significado aí mais próximo aí da Páscoa. E eu passei, versículo 12, eu passei na terra do Egito. Aí ele fala aqui que ele matará todo o primogênito. Versículo 13: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa do Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Aí ele dá as orientações aí, como que seria a partir daí essa celebração da Páscoa. Deus institui a Páscoa, como a Páscoa judaica, como seria. Isso acontece então, e eles entram e vão caminho pelo deserto, como é o próximo tópico aí. Então, como eu disse aí, eles caminharam aí cerca de a distância entre o Egito e o destino deles seria em torno de 420 quilômetros, 425 quilômetros, e eles caminharam aí 40 anos nesse caminho aí, caminho que poderia durar apenas um mês. Por que dessa diferença? Deus os queria ensinar, Deus queria quebrar neles toda a obstinação, toda a teimosia, como eu falei, nada acontece de Deus por acaso. Não existe acaso para Deus, não existe surpresa para Deus, não existe nada que Deus não saiba, não existe nada que Deus não tenha planejado de antemão ou sequer permitido. Então eles caminharam esses 40 anos dessa forma aí, até chegarem então ao Mar Vermelho, que é o próximo tópico aí. Deixa eu ver se não tem nada que eu deixei para trás. Então eles caminham esses 40 anos aí no Mar Vermelho. Cadê 14? Versículo 14. Acho que eu esqueci de anotar aqui a referência. Então eles caminham pelo deserto, eles vão chegar aí nessa caminhada do êxodo até o Mar Vermelho, o mar se abrirá e eles vão então passar. Nesse tempo do Egito, eles têm algumas coisas nesse tempo do deserto, tem algumas coisas que vão acontecer, está na sua apostila, que vão acontecendo nesse tempo. Por exemplo, aí a questão do maná, que era o alimento que Deus dava para eles que eles pudessem sobreviver no deserto nesse tempo. Veja bem que no deserto as roupas não se rasgavam, não se desgastavam. Eles ficaram 40 anos peregrinando pelo deserto sem padecer nenhum tipo de necessidade necessidade básica. O que eles precisavam, Deus supria. Então nós vemos aí a questão do maná, por exemplo, está no versículo 15, que na verdade a gente vê maná e a gente imagina que maná era um pão, né? Quantos têm essa imagem na cabeça? Que maná, que era o pão do céu, que era o que eles falam. Na verdade era uma semente, eram sementinhas, tipo, quantos conhecem alpiste aqui? Tipo alpiste. Só que com essa semente, aí você produzia bolos, produzia pães, criava todos os tipos vários tipos de alimentos ali a partir dessa sementinha, certo? Ele caía todos os dias, menos no sábado, menos no sabate, que era o dia que era separado ao Senhor. Nós vamos ver isso nas leis, tá? Era o dia que era separado para que eles dedicassem esse dia a Deus. O
que mostra isso para nós? O que nos ensina isso para nós? Que o sustento do povo de Deus no deserto era prerrogativa de Deus. Deus havia dito para eles, Deus havia orientado, Deus havia criado as condições para que eles saíssem do deserto, do Egito, fossem para o deserto. Logo era a prerrogativa de Deus sustentá-los. Então o sustento vinha de Deus. Isso nos mostra muito claramente, queridos, que o único ser que é autoexistente na face da terra é Deus. Nós não somos autoexistentes, nós somos dependentes de Deus para a nossa existência. Você compreende isso? Então Deus é o único ser autoexistente, Ele não precisa de nada para existir. Você precisa de ar, você precisa de comida, você precisa de Deus de alguma maneira, ou daquilo que Deus te fornece para isso. Isso aqui, esse texto aqui nos dá muito claro isso. Você quer escrever um texto? Anote aí, Mateus 26, 33. Quero ler esse texto. Mateus 26, 33. Anotei errado? Anotei errado. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui. Senão depois para não perder tempo da aula, depois eu acho. Gente, eu vou ficar devendo esse texto para vocês, tá? Depois eu passo o texto para vocês. Eu anotei a referência errada. Essa referência não está aí no texto. Não entendi essa, porque eu fico devendo esse texto, tá? Eu passo para vocês depois do grupo. Mas fato é que o nosso sustento é prerrogativa de Deus. E nós precisamos entender isso. Aí nós temos então o maná, nós temos o período das leis. As leis também foram dadas a Moisés no deserto, e eu quero trabalhar um pouco essa questão das leis também, para nós entendermos. Vamos ler aí o 19, versículo 19, capítulo 19 e o 31. Êxodo 19. Não, do 19 ao 31 vai falar da lei, gente, desculpe. Do capítulo 19 até o capítulo 31, nós vamos ler tudo, que é muito, tá? Do 19 ao 31 vai falar da lei. Eu quero trabalhar um pouco isso. Está no 20. O 20 são os 10 mandamentos. Vamos entender um pouquinho desse negócio aqui? Porque assim, ó, a gente fala de lei, a gente imagina na nossa mente os 10 mandamentos, certo? Os 10 mandamentos são como que um resumo da lei, porque na verdade o judeu ele tem 613 leis, não são 10 mandamentos, são 613 leis, são os 10 mandamentos e os seus desdobramentos, interpretações, tradições que eles vão acrescentando a isso, inclusive no Talmud, que é o livro de tradições do povo dos judeus, e eles vão então ter essas 613 leis. As leis elas são divididas em categorias aqui, são as leis cerimoniais, as leis civis e as leis cerimoniais, civis e deu branco, deixa eu achar aqui, morais.
Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho disso. Por que é importante a gente ler? Os judeus entendem isso? Não, os judeus entendem a lei como uma coisa só, mas para nós é importante entendermos isso, e isso é legal a gente trabalhar um pouco, gastar um pouco de tempo nisso, porque vocês aprenderam no módulo passado a respeito das dispensações, correto? A dispensação da lei e tudo mais. E existe uma contestação que tem igrejas que até hoje elas tentam seguir leis, tentam seguir as leis. Nós precisamos entender no que isso nos impacta, porque nós não vivemos mais na época da lei, nós vivemos na época da graça, na dispensação da graça, no advento da graça. Mas, então nós precisamos entender as leis desse ponto de vista, cerimoniais, civis, por que nós não seguimos essas leis? Isso vai dar uma boa base para a gente entender isso, certo? Então, leis morais são regulamentos dentro da lei, tá? São regulamentos sobre justiça, conduta moral, conduta sexual, conduta moral de maneira geral, certo? Incluem os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão inclusos nessa lei moral do povo de Israel, certo? E tem também penalidades, incluem penalidades para aqueles que não as cumprem. Tem aí também nesse escopo de lei moral aí. Alguns crentes vão dizer que essa lei moral ela permanece em vigor. Nós temos que seguir essa lei ainda e tal, até que a terra passe, segundo o texto de Mateus 5,18, certo? Outros vão entender que Jesus já cumpriu essa lei, também a lei moral, e em Mateus 5,17, vamos ler os dois textos? Abre lá em Mateus. Isso aqui vai dar uma aprofundada para você lá na questão das dispensações. Então nós estamos falando das leis que foram dadas para o povo de Israel na época do deserto, certo? Mateus, só para você se situar aí no panorama, Mateus 5,18. Primeiro nós vamos ler o 18, que é o argumento daqueles que falam nós temos que cumprir as leis morais ainda. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então nós vamos dizer o seguinte, até que tudo não seja cumprido, a lei permanece, essa lei moral aqui permanece. Só que olha o que o versículo 17 nos fala, que é o anterior: não cuideis, aqui é Jesus falando, tá? Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Então sim, Jesus cumpriu a lei, ela já foi cumprida por Jesus, toda a lei. Então aí nós vemos o seguinte, nós vemos que nós vivemos hoje não sobre a lei moral judaica, mas nós vivemos sobre a lei de Cristo, e a lei de Cristo ela está expressa lá em Gálatas 6:2. Anote esses textos, que é importante você ter esses textos, hein? Não vai cair em prova nada, mas assim, por questões de conhecimento é legal você ter isso. Gálatas, versículo 6, capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O que é então a lei de Cristo? A lei de Cristo é amar o seu irmão, amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, é amor. A lei de Cristo é a lei do amor, é cuidar uns dos outros, certo? Também em Mateus 22, volta lá para Mateus 22, do 36 ao 40. Aqui os discípulos de Jesus estão questionando Jesus a respeito da lei, e eles dizem assim, é do 36 que eu falei, né? Mestre, qual é o grande
grande mandamento da lei. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos entender isso. Aqui foi um doutor da lei, falei discípulo, mas foi um doutor da lei que perguntou. Vamos entender isso. O que é a lei e os profetas? A lei e os profetas são os 5 livros do Pentateuco e o livro dos profetas. Ou seja, para nós hoje é o Velho Testamento. Aí está dizendo aqui, então a lei de Cristo hoje é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, com todo o teu entendimento, todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Certo? Desses dois mandamentos dependem toda a lei. Esse dependem toda a lei e os profetas aqui está dizendo o seguinte: desses dois mandamentos, eles toda a lei e os profetas estão submissas, estão sujeitas a esses dois mandamentos. Então aí nós chegamos na questão. Então nós não seguimos essa lei, nós seguimos essa lei de Mateus. Essa lei que nós seguimos, porque Jesus já cumpriu, segundo Mateus 5,17, Jesus já cumpriu nele a lei, toda a lei. Então nós seguimos a lei, nós não seguimos a lei moral. Por quê? Porque a lei que nós seguimos hoje é a lei de Cristo, a lei do amor. Certo? Que legal, então isso nos dá legalidade para pecar? De jeito maneira, de jeito nenhum. Isso nos permite pecar? De jeito nenhum. Romanos 6,15, vamos lá? Romanos, olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, vamos ler o 14 para pegar contexto. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha aqui o que eu disse lá: pois que pecaremos por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então está dizendo assim: você viver debaixo da graça e não debaixo da lei, te dá liberdade para pecar? De maneira nenhuma. O apóstolo Paulo diz isso aqui. Ok? Então nós não vivemos debaixo dessa lei moral, mas nós vivemos debaixo da lei do amor. Aí nós temos uma segunda categoria de leis, que são as leis cerimoniais. Quando falamos de leis na Bíblia, então nós falamos de leis morais, leis cerimoniais e leis civis. Leis cerimoniais Hukim ou Shuká no hebraico. No grego, aliás, no hebraico significa costume da nação. Tá? Você não vai decorar como é que chama esse Hukim, Shuká, isso não importa para nós, importa o significado. O significado é costume da nação. Então são costumes que a nação tinha. Eles são na Bíblia, quando você vê assim escrito estatutos, está falando disso. Leis, estatutos. Normalmente essa lei cerimonial vai ser traduzida por estatuto, e são leis direcionadas mais para o ministério levítico, para os levitas, aqueles caras que eram no deserto da tribo de Levi, que eram responsáveis por montar e desmontar o tabernáculo, por fazer todas as ofertas, por fazer lá o louvor, a adoração ali, por cuidar dos utensílios do tabernáculo. Vai ter um módulo só de tabernáculo, tá? Tem até tabernáculo aqui, mas eu nem vou entrar muito nisso, porque tem um módulo só de tabernáculo para você no curso, então não vou me aprofundar muito disso. Mas os levitas eram de uma tribo sacerdotal. A tribo de Levi eram sacerdotes,
certo? E eles cuidavam desse templo. Então essas leis cerimoniais estavam mais voltadas ao ministério deles, certo? Então normalmente elas incluem instruções sobre como recuperar uma posição diante de Deus quando você peca. Sacrifício, que sacrifício tinha que ter. Se você pegar aí o texto aí, você vai ver um monte de tipos de sacrifício, um monte de tipo de oferta disso, oferta daquilo. Você vai ver, não vou entrar muito nisso, que é extenso, para nós não tem muito, mas normalmente inclui isso, uma posição justa diante de Deus, que você precisa fazer. Eu pequei, o que eu faço agora? Você vai fazer uma oferta, você vai fazer um sacrifício, você vai fazer isso. Nesse sentido, essa lei, certo? Cerimônias de purificação, ordenanças para festas e festivais que faziam menção, ou que eram memoriais de grandes coisas que Deus havia feito na história de Israel, como a Páscoa, por exemplo, certo? O livramento da Páscoa também era uma lei cerimonial. Essa era um exemplo de lei cerimonial. A própria circuncisão, a guarda do sábado, eram leis cerimoniais, certo? Incluídas nesse escopo de leis cerimoniais. Ou seja, eram leis que eram feitas para distinguir o povo de Israel dos outros povos. Agora deixa eu fazer uma parte aqui, que é um erro frequente também. Eu falei de levitas, né? Acho legal mencionar isso. Por isso que os caras que cantam louvor nas igrejas não são levitas, tá? Eles são músicos, só músico. É o levita fulano de tal. Não é levita. Nasceu na tribo de Levi? É sacerdote? Então não é levita, filho. Entendeu? A gente faz umas coisas, né? A gente tem mania de olhar para aquelas coisas que eram sombras daqui do Velho Testamento, né? Isso é sombra. Lembra que eu falei da sombra? Isso é sombra. Isso aponta para Jesus. A gente tem mania de pegar aquilo que aponta para Jesus e que para nós não tem mais sentido. Por quê? Porque Jesus já foi encarnado para nós, Ele já se revelou a nós, e trazer de volta para a igreja. Ou seja, isso a gente chama de judaização. Pessoas que fazem isso são judaizantes. Nós não somos judeus, nós não somos judaizantes, nós somos cristãos, nós cremos no Cristo. O que é para nós o Velho Testamento? Sombra daquilo que viria a acontecer, ensinamento, exemplo, tudo serve para tudo isso, mas não é doutrina para nós. Então, por exemplo, levita é levita mesmo, levita é da tribo de Levi. Nós aqui somos cantores, nós somos músicos, né? Tem o baterista, tem o guitarrista, a gente é músico, sim. Então nós vamos ter um módulo só para isso, para falar de profetas do Velho Testamento, profetas do Novo Testamento. Tem profetas? Não. O que se vê por aí não é. Eu posso te garantir. O que se vê por aí não é. Entendeu? Profeta, só para não deixar você de ar até lá, certo? É assim. Profeta de hoje, ele alinha a igreja à palavra de Deus. Não tem revelação nova, entende? Não tem revelação nova. Toda a revelação que nós precisamos está aqui, já foi revelada na palavra de Deus para nós, certo? Então, os profetas de hoje, profeta correto de hoje, ele vai trazer a igreja a um alinhamento com a palavra. A igreja está errada, ele vai corrigir a igreja. Está errado, a palavra diz isso. Você não vai ter uma revelação nova. Isso aí, o que nós vemos por aí hoje também é um grave erro. Isso aí é heresia nervosa, da grande, porque não existem novas revelações, entendeu? Pode um cara chegar com uma palavra para o irmão Marcos, por exemplo? Pode. Uma palavra profética para ele? Pode, está alinhada com a palavra, entendeu? Aí não precisa ser profeta, pode ser alguém com dom de profecia, aí pode trazer uma direção para o irmão Marcos, por exemplo, mas essa direção para ele, certo? Ela tem que estar coerente, alinhada com a palavra. Primeira coisa que você testa um profeta é:
Onde isso está na Bíblia? Lembra do pano de fundo que eu falei? Lembra do plano de Deus que eu falei? Aqui entra o plano de Deus. Vai ter um acontecimento aqui no Brasil que o avivamento vai ser aqui nessa nação. O Brasil vai ser Aonde está isso na Bíblia, negão? Não tem. Então, mas a igreja fulano de tal faz. Pois é. Entendeu? Então são muitas. Por quê? Porque isso não faz parte do plano. Quando você submete, entenda isso, em nome de Jesus. Quando você submete todos aqueles que se dizem cristãos à palavra, é como se você colocasse um filtro assim que fizesse um limpa. Por quê? Qual é o nosso, qual que é da igreja do Senhor Jesus Cristo? Qual é o nosso único manual de prática de vida cristã? É a palavra de Deus. Ela é inerrante, ela é eficaz, ela é atual. Então não tem, se não está na palavra, se não está contemplado na palavra, se não é para a igreja, se não está no plano de Deus, não tem profecia. Que vai surgir uma igreja, que uma igreja surgiu e vai surgir, cara, não tem, o script está pronto. Por isso que eu não tenho muito medo desse negócio. Você viu, está acontecendo lá não sei aonde, não sei o que lá, não sei o que lá. Pois é, faz parte do script. Mas está vindo um meteoro, não sei o que. Está na Bíblia? Pode vir o que quiser. Não está na Bíblia, não vai acontecer. Não é assim que vai terminar. O script está pronto, o plano está pronto. É desse jeito que vai terminar. É assim que creio, é assim que devemos crer, nós que somos cristãos. Porque essa é a única verdade inquestionável da palavra de Deus. Mas a Bíblia pode ter falha doutrinária, não. Pode ter alguma divergência de interpretação, porque os escritores da Bíblia eram antigos, não tinham o conhecimento científico que nós temos hoje. Pode ter alguma coisa nesse sentido, mas doutrinariamente a Bíblia não se contradiz. Ela é verdade absoluta e é assim que cremos, e é assim que ela é. Não, mas se você desejar algo que não está na Bíblia, é falta de conhecimento bíblico. Você entendeu? É falta de conhecimento bíblico. E outras pessoas confundem, falando de avivamento, as pessoas confundem. Avivamento é movimento de arrependimento. É as pessoas se arrependerem. É de repente uma cidade inteira se arrepender dos pecados que cometiam. Não é esses movimentos que o pessoal faz em estádio, entendeu? Bota um bando de crente lá dentro, faz uma parafernália desgramada, faz uma barulho, uns mega show, uns negócios fora do que não chama aquele, exatamente, chama aquele avivamento. Isso que acontece? Mas não é. Aquele povo que saiu dali, eles vão, de fato, estão arrependidos. Eles vão sair de lá motivados, é outra coisa. Motivação é outra coisa, certo? Agora, esse negócio de avivamento, tanto é que você vê assim, olha, repare esses movimentos de avivamento que o pessoal vem aqui, tem até os nomes, eu não me lembro agora, mas tem um que acho que o ano passado teve. Como que é? Desculpa. Descense? O Descense, é isso, exatamente. O Descense, esse aí, é um desse aí. A juventude toda lá, não sei o que, coisa maravilhosa, coisa linda, coisa maravilhosa. E todo ano, vai ser no Brasil, o avivamento vai começar no Brasil. Vai ser na Argentina, o avivamento vai começar na Argentina. Espera aí, decide, né? Entendeu? Então, avivamento é arrependimento. As pessoas é arrependimento em massa. As pessoas passarem na frente da igreja, como lá na rua Azusa, e caírem arrependidas de joelho pelos seus pecados. Isso é avivamento. Fora disso, manifestação espiritual, gritaria, aquelas coisas, isso não é avivamento, não cabe no contexto, certo? E eu saí fora do assunto, perdão, gente, mas é importante a gente entender isso, tá? Bom, vamos lá.
Então, eu estava falando das leis cerimoniais, né? Então elas falam de regulamentos para distinguir o povo de Israel dos seus vizinhos, dos seus outros povos e tudo mais, e dos povos pagãos, na verdade. Inclui dietas, come isso, não come aquilo, você pode comer isso, não pode comer. Inclui uso de roupas também, né, como usar. Inclui, como eu falei, guarda de sábado, circuncisão, certo? Também marcam sinais para a vinda do Messias. Porque para os judeus o Messias não veio ainda, certo? Para eles ainda estão esperando o Messias. Não, nós sabemos que o Messias já veio e já cumpriu e vai voltar. Eles ainda estão esperando. Então marcar esses sinais fazem parte das leis cerimoniais. E os cristãos então não estão vinculados a esse tipo de lei cerimoniais, porque a igreja não é a nação de Israel. Isso era para a nação de Israel. Isso não é para a nação, não é para a igreja. Aí você vai falar assim, mas a igreja é o novo Israel. Não, pera lá, vamos lá. Nós estamos falando de nação. Estamos falando de nação. Essas leis eram para a nação de Israel. Essas leis cerimoniais. Então, para nós ela não se aplica também. Aí vamos ver lá, Gálatas 3, 23, 25. Volta lá para Gálatas. (23, 25). Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que havia de se manifestar aqui em Cristo, tá? De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Para um pouquinho. O que é aio? Aio é uma espécie de cuidador, de professor, mas o professor, sabe aquela pessoa que cuida de uma criança? Pessoa que, não sei como é que chama aquilo direito, mas assim, um cuidador. Então a lei serviu para nós de aio ou de professor para nos conduzir a Cristo. Por que ela nos conduzia a Cristo? Para entender que nós, na lei, nós éramos impossibilitados de cumprir toda a lei. Por quê? Porque nós já nascemos em pecado. Como é que nós vamos cumprir toda a lei? Então é impossível para nós cumprir toda a lei. Por isso que Deus se fez homem em Cristo e veio sem pecado e tomou o nosso lugar e pagou a nossa dívida. Ele cumpriu nele a lei, certo? Por ter cumprido nele a lei, então a lei nos mostrava que nós éramos incapazes de cumpri-la e que era necessário que viesse um Cristo, que viesse Jesus para cumprir nele a lei, certo? Então ela serviu de aio para nós, de condutor. Então aí no 25 diz assim: mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, já não precisamos de mais de cuidador, certo? De professor. 26, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Entendeu? Agora, deixa eu dizer um negócio claro aqui. Isso aqui não é universalismo não, tá? Isso aqui não quer dizer que todas as pessoas do mundo são filhas de Deus. São aqueles que creem. E aqueles que creem são pessoas que são judeus, pode estar no meio dos judeus. Gregos aqui é ímpios, tá? Eles chamam gregos aqui de todos os outros. Então, gregos, ou seja, pessoas que não são, nós, por exemplo, certo? Nem servo, nem livre, nem escravo, pessoas de todas as raças, línguas, tribos e nações. Não quer dizer que todos sejam filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus, nem todos são filhos. Vamos estudar isso em salvação, módulo de salvação. Esse você não pode perder, meu irmão. Você precisa construir esse conhecimento até chegar no módulo de salvação, porque quando chegar no módulo de salvação, a cabeça faz assim, ó. É muito bom. Vamos lá. Então aí nós vimos aí que não se aplica a nós. Então é a nação de Israel, os memoriais para nós então não se aplicam, que estão aí inclusos aí nas leis cerimoniais. E nós temos as leis civis, que foi exclusivamente dada aos israelitas.
Leis civis são leis judiciais, que fazem parte da lei também, certo? Mas que abrange toda a lei moral, ela abrange toda a lei moral, com exceção dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não são leis civis, certo? Então você pode pegar toda a lei moral, sacar os 10 mandamentos, elas são leis, vão ser aí as leis civis, certo? Fala de assassinato, você viu isso na Bíblia já, o cara quer assassinar, vai ser morto, não sei o que, quando o boi fere o outro, sabe, aquelas leis que você vai ver lá, assassinato, restituição de bens de um para outro, então assim, são essas coisas que dizem mais o dia a dia, de relações, de perda, ganho, de como é que vai lidar com o assassinato, enfim, são nesse sentido as leis civis aí. Então, sobre toda a lei, então, o que nós falamos? Sobre essas 3 categorias de lei que para os judeus são a lei, ou são as leis gerais, certo? Primeiro, elas foram extraídas, interpretadas aí, e se tornaram as 613 leis que os judeus seguem, certo? Ela é útil para instruir, ela é útil para nos mostrar, muitas vezes, Cristo sendo revelado no Velho Testamento, certo? Mas em tipologia e não em pessoa ele nos foi revelado nos mandamentos, nos evangelhos, certo? Então ela é útil para instruir, como diz na 2 Timóteo 3,16, certo? O cristão de fato não está debaixo da lei, nós não estamos debaixo da lei. Mas eu conheço o pessoal lá da igreja X que eles guardam o sábado. Não precisa, não tem necessidade, está guardando algo que já foi já foi personificada em Cristo. Cristo é maior que o sábado, entendeu? Então são situações que a gente vai vendo e você vai identificando aqueles que de fato estão ainda dizendo que estão vivendo na graça, mas ainda vivem debaixo da lei. E a lei nos conduz, ela é nosso aio, ela é nosso condutor para Cristo, ela nos mostra que precisamos de um Cristo. O Cristo já veio, foi revelado, nós cremos nele, aqueles que creem nele, certo? São convertidos a ele, vivem segundo a sua lei, que é a lei do amor, e não precisam mais seguir essa lei aqui. Hoje nós obedecemos a Deus não para sermos salvos, nós obedecemos a Deus, nós obedecemos a palavra hoje porque somos salvos, aqueles que são salvos, aqueles que creem de fato em Cristo, como o único e suficiente Salvador, como aquele que nele está a salvação e não em nós, como detentor da graça, como aquele que derramou sobre nós misericórdia e graça, e por isso somos salvos. Você vai estudar isso em salvação, fique tranquilo, vai fazer mais sentido. Então a lei é para instruir, ela é útil para instruir, o cristão não está debaixo da lei. Vamos ver lá Romanos 10, 4. Romanos 10, versículo 4: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então a lei, Cristo veio e cumpriu a lei, e aqui o fim não é simplesmente que terminou a lei em Cristo, não, o fim aqui, a finalidade da lei é Cristo. A lei tinha uma finalidade, nos conduzir até Cristo, certo? E de fato Jesus a cumpriu por completo. Então nós não estamos mais debaixo da lei, e Jesus cumpriu nele toda a lei. Como que eu sei disso? Efésios, esses textos não estão aí na sua apostila, tá? É legal você anotar. Efésios 2, versículo 15 e versículo 16. Vamos ler o 14 para pegar contexto aqui, ou 13 para pegar contexto. Mas agora em Jesus Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegasseis perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Aqui ele está falando de judeus e gregos, ou de judeus e ímpios, derribando a parede
de separação que estava no meio. Perdi aqui. 15. Na sua carne, ou seja, na carne de Cristo, né, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um só novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então ele fez em nós um novo. Quando nós cremos em Cristo, o sacrifício de Cristo, ele possibilitou para aqueles que creem em Cristo, ele possibilitou nós sermos transformados em nova criatura, um novo homem, agora feito de novas afeições por Deus, novas afeições pelo pecado. Eu não tenho mais a mesma afeição, então eu não preciso mais viver debaixo da lei. A lei me conduzia até Cristo, Cristo veio, Cristo derramou seu sangue, Cristo já fez o sacrifício da obra da cruz, então eu não preciso viver, aqueles que creem, tá? Não precisam mais viver debaixo da lei, ok? E eu acho que eu vou fechar com isso, para a gente, deixa eu ver onde eu parei aqui, só para a gente retomar na aula seguinte. Beleza. Então nós pegamos aí daí por diante. Alguém marca aí, por favor, então, tá bom? Para a gente retomar daí. Temos aí 15 minutinhos. Alguma pergunta, alguma observação, alguma dúvida? Ninguém? Tudo certo? Então tá bom.